E então, assim, a gente fala de público-alvo e a persona, a gente acaba utilizando mais no dia a dia quando o cliente não entende muito bem quem é essa, né? Para quem serve o produto, é algo mais no início do negócio. Mas a maior parte e a premissa do próprio Toxino é a gente trabalha com produtos já validados, né? Sim. E aí, por conta disso, o ICP faz muito mais sentido. Porque o ICP é quem é o cliente que eu já trabalho. Quem é o cliente que eu já atendo. Então, eu vou olhar esse comportamento desse cliente que eu atendo e vou querer mais dele, né? O meu perfil ideal de cliente. Então, dentro de uma zona onde é o perfil que eu realmente, se eu vendesse só para aquele perfil, o meu negócio estava feito. Sim. Então, esse é de fato o perfil ideal de cliente. Então, ele é uma soma um pouquinho desses outros comportamentos, né? Que a gente tem do público-alvo e da persona. Mas ele está muito mais olhando para quem é o cliente hoje do negócio. Então, a gente tem 3 faixas aí, que são as faixas que normalmente também os clientes têm medo de perder, né? Então, a gente tem o cliente ideal, que de fato eu quero vender mais para esse. Tem aquele cliente intermediário, que dentro de alguns critérios eu posso até vender. E tem o cliente que eu não quero. Então, uma das primeiras clarezas que o próprio CP traz é essas 3 faixas, né? Então, a gente identifica os clientes problemáticos e a gente já sabe que esse cara ele não serve para a gente. Sim. E aí, a gente começa a usar a serviço do marketing e a serviço das vendas. Uhum. Então, uma vez que o marketing sabe isso, a gente começa a fazer a limpeza na comunicação. Só que aí vem outras questões. Então, uma vez que a gente define esse perfil de cliente ideal, normalmente acontece que é que nem missão, visão e valores. Foi definido e jogam na gaveta. E a gente também vê isso no dia a dia. O próprio time de marketing já não lembra, não visita, não revisita. O time comercial também não revisita. Eu vejo em implantações que a gente faz, que normalmente nos grupos, né, ou de pré-venda ou de venda, às vezes ainda, nas mentorias lá, a gente vê que volta e meia um pré-vendedor ou um vendedor sai com uma pergunta do tipo, mas tem esse cliente aqui. E aí o líder tem que falar, cara, mas e o ICP? Né? E aí vem o feedback e aí, tá estudando esse ICP? Tá olhando esse perfil ideal de cliente? Porque é uma pergunta que não precisa toda hora tá sendo respondida por um líder. Sim. Ou por outra pessoa. Né? Faz parte da premissa do jogo do negócio. A gente pode trazer um exemplo aqui pro Toxino, né? Então a gente fez esse estudo, a gente começou a definir o nosso ICP, a gente parou um tempo, um dia, né, um domingo, quando a gente estava em São Paulo, aproveitou para entender quem que a gente atende, quem que a gente não atende. E hoje a gente sabe, se a pessoa não tiver condições de fazer inside sales, esse cara não é o nosso cliente. Se esse cara não fizer venda consultiva, esse cara não é o nosso cliente. Então, por mais que seja tentador, por mais que seja... que a gente consiga até ajudar ele não é nosso cliente. Então, a gente não vai atender. Uhum. Inclusive, hoje a gente estava conversando sobre isso e agora eu acabei de me lembrar. Caramba, será que a gente atende essa pessoa, não atende? Sim. Porque dentro do nosso CP são clientes que fazem vendas consultivas. Uhum. Que não é uma venda transacional, que não é uma venda de um produto, é uma venda consultiva, que tem que gerar valor para o negócio. Uhum. Então, isso é bem importante. E por exemplo, a gente estava lá em São Paulo num cliente e a gente perguntando para ele, mas quem que é o cara que compra mais? Aí ele falou, o cara que compra mais é o cara X. Então, por que tu tá insistindo em vender pro Y? Porque 30%, 40% dos meus leads que são gerados são Y. Então, beleza, mas qual que é a conversão do Y? Deve ser 10%. Minúsculo. E qual que é a conversão do... Conversão, né? Qual que é o percentual de compra do Y? É 10%. Qual que é o percentual de compra do X? É 90%. Pô, se tu tem um cara que só representa 10% das tuas vendas e esse cara converte muito pouco no teu processo comercial, deixa esse cara um pouco de lado. Vamos focar no cara que realmente é o cara que te traz dinheiro, que é o cara que vai fechar, que vai acelerar teu processo. Vamos educar o teu time de marketing, que é um cara que faz inbound, a buscar esse cara aqui. A partir do momento que a gente educa o nosso marketing esse cara eu não vou aceitar, esse cara eu não vou aceitar, esse cara eu não vou aceitar, a gente começa a focar em outro tipo de cliente, né? Os próprios algoritmos começam a entender
e trazer cada vez mais pessoas parecidas do cara que compra. Então, isso é muito legal entender o perfil ideal de cliente. Uhum. E legal que tu falou uma palavra, né? Focada, né? Uhum. Então, assim, na verdade, o CP é a gente focar em trazer o cliente que gera mais valor para o negócio. Ponto. Mais resultado. É o cliente que, se você estiver na tua frente, tu vai entregar resultado para ele, ele vai entender que você entrega resultado e o match está feito e sai todo mundo feliz, né? Uhum. E na sequência aqui, vem a grande pergunta, né? Mas como é que a gente define, então, esse perfil de ideal de cliente? Como é que a gente chega nele, né? Então, assim, nesses critérios que eu comentei antes, que é essa faixa do perfil ideal, que é os que mais trazem valor. Então, você aí que está num negócio de vendas consultivas, de vendas internas, o inside sales, olha para os clientes atuais e faz um levantamento de quem são hoje os clientes nessa base que mais geram valor para o negócio e que faz sentido vocês terem outros muito parecidos ou iguais a eles. Esses caras são clientes extremamente lucrativos e fiéis. Então, se a gente for pensar na definição, é a primeira coisa. Quem são esses clientes mais fiéis e lucrativos dentro da empresa? Olha para eles e a gente vai entender que essa faixa é o que o marketing e as vendas precisam começar a se comunicar com esse cara. Sim. Então, desde o marketing a falar essa linguagem que esse cara entenda, que queira desejar, né, o trabalho, o serviço, enfim, ou o próximo passo da própria venda consultiva, mas que o SDR também consiga, o SDR, o pré-vendedor, consiga qualificar melhor, engajar melhor, encantar melhor, só por conta de saber que aquele é o cara que a gente precisa conversar.